O amor e aqueles que abortaram. No cotidiano do nosso país se estabelece uma tragédia silenciosa. É aquela que avança, transformando o útero num campo de concentração ao invés de um escrínio para assegurar uma joia que está ali posta e que deverá emergir, transformando-se mais tarde num cidadão e num homem de bem. É o movimento contrário aos nascituros, ou seja, aqueles que na posição de embrião ou de feto não têm assegurados os seus direitos de viver e não podem constituir um advogado, face àqueles que investem contra a sua sobrevivência e lhe excluem dessa possibilidade promovendo o aborto. Mais do que isso, quando surge na nossa nação a expectativa deste ou daquele grupo minoritário de tentar, mediante lei, ampliar a legalização do aborto para o nosso país, que já está posto preconizando a legalidade quando há risco de morte para a mãe ou quando a gravidez resulta de estupro. É natural, portanto, que se conceba de que essa perspectiva de ampliação da lei, que há bem pouco ganhou mediante jurisprudência e decisão do Supremo Tribunal Federal, que assegurou a legalidade também para os abortamentos dos anencéfalos, o que também representa efetivamente um atentado ao direito dos deficientes que não podem surgir e viver alguns dias, uma semana, um ano, 2, por conta dessa legislação que abriu espaço a que os pais possam então definir e decidir pelo abortamento já no âmbito da legalidade. Naturalmente que esse é um olhar que desconsidera a espiritualidade, o ser espiritual que pré-existe, está conectado com o corpo, não obstante traga graves alterações em parte do encéfalo, que está subtraído, mas não no encéfalo completamente, não sendo, portanto, um anencéfalo. Tanto é que sobrevive dias, meses, anos e tem a sua vida vegetativa e dá sinais de que é um ser que tem uma percepção para além do estado circunscrito à postura vegetativa, como citam as mães dos anencéfalos que optam por ter as suas crianças. Mas a par deste processo silencioso, que sobretudo se dá às escondidas da lei, acobertado por ambientes profissionais e por profissionais que assumem a posição do aborto em razão da escolha dos pais e em razão de também acreditarem que isso representa um direito deles em detrimento do direito do nascituro, nós vamos observar uma outra tragédia que se segue a essa. É a da culpabilidade daqueles que promoveram o aborto, seja na posição da mãe, sobretudo, mas igualmente do pai ou do parceiro que se estabeleceu num relacionamento afetivo e que gerou o processo gestatório, como também daqueles que patrocinaram o aborto oferecendo recursos econômicos e também, e sobretudo, e de forma muito grave, aqueles que descobrem que a atitude de abortar ela é uma atitude lesiva e estavam na posição de médicos, de enfermeiros ou de aborteiros, sem nenhuma qualificação profissional e que promoveram esse tipo de ação por longo tempo. Surge nesses indivíduos uma culpa absolutamente desproporcional. Eu digo desproporcional porque quando se toma ciência de que ali havia uma vida,
corre-se o risco de se fazer um movimento de intoxicação, de remorso, e às vezes a pessoa, na tentativa de resolver um problema insolúvel para ela desproporcionaliza a sua atitude, levando a complicar mais o seu estado, às vezes caindo em processos de depressão grave, às vezes de suicídio. Efetivamente, que o olhar que o Espiritismo traz para essa questão, ele é bastante amplo. E, se é verdade que a doutrina espírita afirma de uma forma categórica de que o abortamento é a interrupção de um caminho de um espírito que está em movimento de renascimento, conectado a partir do ovo, quando o espermatozoide se une ao óvulo, e que qualquer interrupção desse processo estabelece-se a ruptura desse projeto existencial, e que isso é lesivo, isso é antifraterno, e isso representa crime, também o é, na perspectiva espírita, a compreensão de que aquele que cometeu este delito não está condenado ao inferno e não deve ser de modo algum penalizado, mortificado, num movimento de culpabilidade tóxica e de remorso desproporcional, ao ponto de também levá-lo a uma nulidade da sua própria existência, em face de patologias psiquiátricas que podem assomar, inviabilizando o seu caminho, ou de doenças outras, que pela culpa, a mulher especialmente, formata no seu corpo físico a partir de uma ação mental repetida em face da descoberta de que aquele ser que foi abortado já tinha o direito de viver, já era um ser, e de que a sua ação foi na contramão das leis cósmicas. O Espiritismo, portanto, tem um olhar de compaixão para esse grupo de pessoas que se enredaram em atitudes inconscientes ou lucidamente, em função do padrão de conhecimento e do paradigma de vida com que se beneficiavam, e que, limitados, fizeram uma escolha que hoje descobre que foi uma escolha infeliz. Aqueles que abortaram para o olhar dos espíritos são seres como nós, outros em movimento de aprendizado. Todos nós cometemos erros e não devemos nos imputar, em função de um erro, um tipo de pena que seja maior do que a própria oportunidade de aprendizagem e que contrarie a nossa movimentação de reparação. Porque qualquer culpa que se avolume inconsequentemente e não tratada, lesa a nossa emoção, altera o nosso psiquismo, gera doenças de natureza mental e nos conecta espiritualmente com entidades malsãs, inclusive com aqueles que foram abortados e que não nos perdoaram. Então, há todo um olhar diferenciado do Espiritismo para esse grupo de pessoas, no sentido de dar um trato terapêutico de uma forma tal que eles possam efetivamente superar essa encrenca e seguir adiante. Se não, vejamos. Portanto, o Espiritismo olha para aqueles que identificaram na atitude do aborto um gesto infeliz de forma muito compadecida. Autoacolhermos-nos é uma atitude de bom tom para reempreendermos o caminho que foi feito de uma forma negativa. Nada de olharmos para o passado e procurarmos fazer uma culpa retrospectiva, porque há muitos que, com a maior da inconsciência, cometeram atos achando que estavam exatamente fazendo o melhor. E quando têm a consciência de que aquele ato foi um ato infeliz, tendem a fazer uma culpa proporcional à consciência que tem agora, o que também não é justo. Relativizar, portanto, a intencionalidade do ato,
para podermos fazer um acolhimento proporcional à nossa atitude, razoável, portanto, ao nosso comportamento, é de boa lembrança. Também, igualmente, é importante que, em se dando conta disso, não transfiramos a nossa culpabilidade para outros que entraram no circuito daquela atitude. Pai, mãe, parceiro, ou amiga, amigo, ou profissional, ou aborteiro, aborteira, que fizeram parte daquele momento que foi inadequado, que foi triste e que deixou sequelas que agora passam a ser identificadas como feridas que efetivamente ainda estão abertas. É necessário, portanto, evitar esse movimento de transferência de responsabilidade como forma de se excluir ou como forma de tratar a sua própria cota naquela atitude. É de bom tom que dermos a cada um aquilo que é de cada um, mas não abramos mão da nossa responsabilidade, sem onerarmos a ninguém e sem chamarmos tudo para nós mesmos, porque às vezes a nossa atitude, que foi infeliz, foi forçada por um parceiro mediante chantagem, mediante pressão, foi inclinada por pais que como que nos obrigaram a cometer o ato, ou um ente amado que fez um jogo para que pudéssemos abortar, ameaçando nos abandonar. E frágeis, nós cedemos. E temos uma responsabilidade, mas aqueles que também circulam e circundam-nos nesse ato infeliz, igualmente têm a sua responsabilidade. Sem se excluir e sem excluir cada um da sua parte, vamos olhar-nos com compaixão para fazermos a regeneração desse caminho, mudando de rota, para que o abortamento não se transforme na nossa vida com efeito retardado numa situação ainda pior e se configure mais tarde até como uma tragédia, qual acontece em algumas pessoas que psicotizam em função do remorso. O Espiritismo não é essa doutrina que enfia o punhal na ferida, na perspectiva de poder corrigir um ato, dando um ácido que se transforma em veneno, ao invés de em remédio, para aquele que deveria se beneficiar de uma medicação e restaurar a sua integridade, auto-perdoar-se, perdoar aqueles que também fizeram parte desse contexto e também pedir perdão àquele que eventualmente ainda não se sentiu absolutamente bem e que está no mundo espiritual na posição de alguém que nos cobra essa circunstância de termos evitado o seu renascimento. A proposição espírita, desse modo, ela aponta claramente na direção da reparação. O amor cobre a multidão dos erros. Na fala de Simão Pedro, inspirado na convivência que teve com Jesus. Nossas atitudes novas refazem atitudes negativas anteriores. Posturas de vida anulam posturas de morte. Comportamentos luminosos alteram a escuridão de atitudes que não se alinharam adequadamente com a nossa própria consciência. Assim, façamos um inventário daquilo que fizemos, mas, sobretudo, façamos um planejamento daquilo que devemos fazer, ou seja, alterar a rota da nossa vida para proclamar a vida, vincularmos-nos aos movimentos pró-vida, lutarmos contra aqueles que, por inconsciência e ignorância, se inclinam para o abortamento, apoiar uma mãe que, numa circunstância inusitada, solteira, está querendo se encaminhar para o abortamento. Chancelarmos grupos que protegem as mães e os fetos, acolhendo nas circunstâncias das gestações indesejadas. Participar de movimentos que possam proteger crianças. Lutar para poder se integrar junto com grupos que fazem a bandeira de sim à vida e não ao aborto, como, por exemplo, o Brasil Sem Aborto,
Enfim, filiarmos-nos aos vários movimentos que surgem na sua cidade ou no país para fazer pressão contrária ao movimento de morte que quer ser institucionalizado dentro da nossa pátria. E fazer um movimento de conscientização. Não se precisa falar de si mesmo, mas se quiser, é uma situação que cada um sabe de si, mas podemos passar a nossa experiência no anonimato para salvaguardar este ou aquele que ainda não consegue avaliar as consequências do ato infeliz. E, sobretudo, adotar uma criança onde ela está. Não precisa trazer para casa, apoiando uma criança que vive na periferia, atuando no processo da evangelização infantil ou infanto-juvenil, ajudando na escolarização de alguém que está à margem do caminho, apoiando pais que não têm recursos para poder dar conta de uma grande prole através do seu tempo, através do seu conhecimento ou através até dos seus próprios recursos financeiros e de uma forma ordenada, dar um suporte para que aquela família vença uma situação transitória de carência, de dependência socioeconômica circunstancial em função de algum evento que alcance o pai, a mãe ou ambos e as crianças fiquem na penúria. Enfim, há inúmeros movimentos de proclamação da vida. E, ao lado destes, tudo o que fizermos para defender a vida do velho, do adulto, tudo o que fizermos para proteger a vida onde esteja sendo desconsiderada, para assegurar a dignidade da pessoa humana, é uma atitude de luz, de amor, desfazendo a multidão dos nossos equívocos que eventualmente possamos ter cometido há algum tempo atrás, mais próximo ou mais remoto. Não podemos deixar passar. Não deixemos passar em branco a possibilidade de refazer o nosso caminho. Não é justo conosco, não é justo com aquele que desencarnou e com aqueles que se acompliciaram na atitude triste que tivemos no passado. Avancemos sem ficar fixados de como é que o espírito está, porque às vezes aquele que foi abortado até já nos perdoou ou nem se magoou por ser um espírito que tenha títulos de enobrecimento e lamentou tão somente a nossa atitude e até pode estar nos ajudando a refazermos o caminho. Mas suponhamos que ele não tenha assumido essa posição e tenha se revoltado, é de bom tom que possamos estabelecer para com ele uma relação de perdão pelas nossas orações, pelos nossos pedidos reiterados de que efetivamente Deus há de conferir a eles oportunidades novas, porque a vida ela é eternal, ela não é só corporal, e de que eles terão a oportunidade de um novo corpo em tempo justo. De tal modo será essa nossa oração, a nossa radiação, a nossa disposição, que esses espíritos, ainda que não tenham aceitado terem sido tratados como eles foram, eles acabam por ceder, reconhecendo a nossa sinceridade, o nosso esforço, a nossa reformulação de objetivos e passam novamente a estabelecer vínculos conosco. Às vezes até voltam como nossos filhos quando há as condições, ou então bem como os netos. É de bom tom lembrarmos Bernardo Henrietson, aquele que foi um dos maiores protagonistas para a liberação do aborto nos Estados Unidos, coordenando uma das 4 clínicas maiores em termos de quantidade de abortos feito nos Estados Unidos. Mais de 70 mil pessoas foram efetivamente abortadas. E quando ele se deu conta, mediante o estudo da fetologia, de que o aborto representava
uma intervenção indébita com aqueles que já estavam ali na análise ultrassonográfica, ele fez um movimento de ruptura com a sua prática e saiu no combate ao aborto aonde ele ia e com quem ele estava, proclamando a vida e ensejando com o seu conhecimento, com os seus estudos, que as pessoas pudessem reavaliar a atitude pró-abortiva. E promoveu, talvez, o movimento mais intenso que os Estados Unidos conheceu na movimentação pró-vida, contra o aborto, na produção de películas, filmes, nos quais ele denuncia de que efetivamente toda mulher nos Estados Unidos, pelo menos, deveria ter o direito a uma ultrassonografia antes de fazer o aborto, numa pré-escolha que ela tivesse feito. Ou seja, de que quando nós escolhemos pelo aborto e vemos um ultrassom, nós não conseguimos sustentar aquela escolha, porque percebemos que ali não há um pedaço de carne, não há um ser informe, ali é um ser vivo, coração pulsante, que se movimenta, que reage. E ficou conhecido o seu filme, O Grito Silencioso, no qual Jake Ellison, aquele que fazia o aborto, pôde depois testemunhar, vendo o ultrassom, de que quando ele metia a cureta, a criança abria a boca num dado momento, o que ensejou o título do filme, O Grito Silencioso. Jake Ellison abandonou também a prática do abortamento e aquiesceu de que essa película pudesse ser veiculada pelo mundo, ao lado de outras tantas, produzido por Eneiterson. Um homem, numa mesma vida, que promoveu tantos abortamentos, como se matasse uma cidade, mais de 70 mil abortos, agora produz vida, evita abortamentos e propõe, mediante uma atitude positiva na mesma encarnação, de que nós somos capazes de reverter, mediante um comportamento legal, um comportamento consequente, adequado, um outro que não tenha sido de igual porte ou que tenha sido declaradamente negativo. Essa é a contrabalança de alguém que, ao invés de enfermar, se apropria da sua alma para valer-se dos conteúdos positivos e reitinerar a sua própria existência, redimensionando atitudes feitas e colocando na sua existência um rumo de luz para desfazer as sombras que ficaram acumuladas. Bernardo Eneiterson, sem sombra de dúvida, é um ícone no mundo do combate aos abortos através das suas publicações tão bem estabelecidas e que hoje circulam nos grupos pró-vida. Assim, todos nós somos convidados a nos perdoarmos. Nós temos o direito de nos perdoarmos. Aqueles que somos espíritas compreendemos a gravidade daqueles outros que não despertam, porque em não despertando, as consequências do abortamento, elas continuam circulando na nossa própria existência.